E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao podcast do Medicine. Eu trouxe um colega aqui, neurocirurgião, pega onda também com a gente lá no Ceará, e ele é formado aí na UFC. Hoje ele fez neurocirurgia em outro estado, vai contar pra gente um pouco, vai contar pra gente o mercado, os desafios da neurocirurgia, né, e os desafios também da época da residência aí, e como ele vê de perspectivas aí para o mercado da neurocirurgia. Pro Lucas, se apresenta aí para gente. Vamos só me apresentando novamente, todo mundo me conhece, meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular e trouxe o Lucas aqui para conversar hoje com a gente. Opa, Ítalo, prazer, grande prazer estar aqui. Bom, como o Ítalo já apresentou, meu nome é Lucas Alvente, sou neurocirurgião, trabalho em Fortaleza. Formei na UFC, fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte, depois fiz um fellow de neurologia na França. Trabalho atualmente em dois hospitais públicos aqui em Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza e no IJF, no Hospital de Trauma. E tenho minha clínica privada também. Acho que é isso. Legal, Lucas, conta aí pra gente, cara, o que que te levou primeiro aí a escolher a neurocirurgia, né? Cara, Qual é que é esse interessante. insight aí? É, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um interesse mais ou menos assim, foi pra psiquiatria. Aí já no começo eu comecei ali a seguir, eu achei um negócio bem abstrato. Eu gostava da teoria, mas depois a prática não foi legal. Aí eu fiquei olhando neurologia, neurocirurgia, comecei a acompanhar um colega da neurologia, eu achei não era para mim também. Aí eu terminei indo para neurocirurgia. É interessante que a gente vê alguns colegas que começam para neurocirurgia, que quer inicialmente cirurgia e depois é para neurocirurgia, né? Eu queria mais uma parte mais psiquiatria, neurologia, depois neurocirurgia. Foi meio que uma área da clínica, né? É, Inverso aí, né? e aí, quando eu comecei a acompanhar a neurocirurgia, foi uma coisa que me encantou, sabe? É, as patologias são interessantes, as cirurgias são interessantes. Eu acho que tem os desafios e tem a oportunidade de a gente conhecer cada vez mais. Eu hoje me dedico a uma área que a gente, na prática, a gente reconhece cada vez mais funções cerebrais. Eu acho que é uma coisa assim bem gratificante. Entendi. Legal. E desafiador também, né? A gente vê que o cérebro no passado era uma coisa, agora mudou completamente, Sim, né? O sim. tipo de cirurgia. É, na minha especialização em neurologia foi para fazer mapeamento cerebral, sabe? Cirurgia acordada, mapeamento cerebral. E nessa parte, cara, muito interessante que no mapeamento, a gente consegue definir funções ali em tempo real e isso é muito interessante, cara. É uma área que cresce muito, é uma área que a gente consegue descobrir muita coisa, consegue escrever artigos, sabe? Eu acho muito bacana. E na neurocirurgia tem, na verdade, tem várias outras áreas nesse mesmo sentido, né? Parte de neurocirurgia funcional para estimulador elétrico profundo, né? Os DBS, também tem muito nesse sentido. Cirurgia de epilepsia também tem muito disso. Entendi. Legal. E, cara, me conta aí por que que você escolheu, né, a residência lá? A gente sabe que residência em neurocirurgia geralmente são poucas vagas no Brasil, né? Na maioria dos locais. E me conta por que que você escolheu lá Belo Horizonte também. E quais foram os pontos positivos e negativos que você vê da tua residência aí, em comparação com as outras residências do Brasil, né? Dois pontos positivos e dois pontos negativos aí que você vê. Quando fui escolher a residência, né, a gente sempre fica na dúvida, né, onde fazer a residência. E aí eu comecei a sondar os locais mais sim, cotados, né, mais interessantes. E aí, na época, eu tinha visto o USP, São Paulo, Unicamp, Santa Casa de São Paulo, e um local que sempre me recomendava era Santa Casa de Belo Horizonte. Na época, a instituição ela estava muito cotada por causa do chefe de serviço, que era o nome do chefe, Dr. Atos Alves de Souza, que foi um dos neurocirurgiões mais famosos do Brasil, né? Recebeu medalha da WNS, como melhor neurocirurgião, recomendado e tudo mais. Então, assim, era um cara muito famoso. Ele terminou falecendo no meu último ano de residência. Então, Nossa, assim, foi realmente, o cara era um gênio, o cara à frente do tempo dele. E foi um prazerzão, assim, aprender com ele.
Mas na minha busca, foi o que mais me chamou a atenção foi realmente o nome dele. O serviço, assim, é um serviço fantástico. Hoje eu recomendo totalmente o serviço. Tenho contato com os colegas com os preceptores, né, que são colegas agora. É uma residência com um clima bem agradável. Tem, diferente de... A neurocirurgia tem muitas sub-áreas, né? Acho que toda especialidade tem muitas sub-áreas. Mas a neurocirurgia termina tendo áreas bem específicas e que não tem em todas as residências. Tipo, área de funcional, a parte de dor, parte de epilepsia, parte de estudo de movimento. É, Todos os setores é difícil encontrar uma residência que tenha tudo isso. E a Santa Casa de Belo Horizonte tem. Então, assim, é bem atraente. Ela é uma vantagem que tem no serviço, é que ela não é porta aberta. E por não ser porta aberta, ela tira um pouco da sobrecarga do residente. A nossa parte de emergência a gente faz no hospital de trauma de lá, que é o João 23. Então isso deixava a residência um pouco digamos assim, menos sobrecarregada, entendeu? É até mais É, organizada de alguma forma também, né? Pois é, na verdade é bem organizado, porque assim, você consegue internar eletivo, você opera, você dá alta. A gente tinha era muito interessante que a gente tinha um tempo de permanência hospitalar bem baixo. Eles têm um serviço de hospital de apoio, que na verdade a Santa Casa é um hospital enorme, né? Acho que são 1.100 leitos SUS. É o maior hospital depois da USP São Paulo, aqui no Brasil. Então, eles tinham, dentro do hospital, tinha uma ala de apoio para longa permanência. Então, assim, se o paciente virasse, cronificasse alguma coisa, já tinha esse apoio para o serviço, e isso fazia rodar leito, rodar cirurgia. E é muito bacana, cara. Entendi. Legal. E Lucas, como é que tu vê assim hoje? Por exemplo, a gente fala que quando a gente escolhe uma especialidade, a gente deve escolher pelo que é mais comum, né? E não pelo que é mais raro. A gente pode até se subespecializar, mas que no Sim, Brasil é uma realidade difícil, né? Às vezes você se subespecializar, que você vai fazer aquilo, mas vai ser bem a longo prazo, né? Cirurgia, todas as especialidades são assim a longo prazo. E que você veja, às vezes, aquilo da especialidade que você não gosta e se você vai uhum, suportar aquilo por tanto tempo, né, que você vai fazer aquela especialidade ali. E o que que é o mais comum aí da neurocirurgia, né, para quem está procurando aí com dúvida na área, o que que ele vai mais fazer no começo dali da carreira dele, né? A gente sabe que vai passar pelo menos aí 5, 6 anos na residência, fora o tempo de estudo, que a gente fala que a gente acaba a residência, a gente é um júnior, né? A gente não sim. é um cirurgião ali subespecialista, vai aprendendo ali, vai acompanhar muita gente até a gente ter uma aptidão melhor. E o que que é mais comum assim, dentro da neurocirurgia no Brasil, assim, para quem está escolhendo neurocirurgia? Eu acho que o mais comum na neurocirurgia, você começando, você vai pegar terminar se expondo muito à parte de plantão, né? E aí, nessa parte de plantão, você tem muita exposição a trauma, é, trauma de coluna, trauma craniano, hematoma extra, subdural. A parte de trauma, você termina chegando no paciente com hidrocefalia, colocar derivação ventricular externa, derivação ventricular, ventrículo peritoneal, se pega muito, né? Na prática de rotina mesmo, que se pega muito também, assim, de consultório, muita coluna, muita dor lombar, muita dor cervical, muita hernia de disco, muito processo degenerativo cervical e lombar. Isso é acho que é o Dia a ganha-pão da dia. gente. Por isso até brinco que são os três Hs da neurocirurgia, né? Hidrocefalia, hematoma e hérnia de disco. Então, Entendi. assim, a rotina mesmo, né? Agora, interessante que são áreas que eu tenho, assim, como você falou, né? A gente, até no começo, a gente tem que pegar, pega realmente, mas com o tempo a gente vai diminuindo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho me dedicado mais à parte de oncologia. Mas realmente, até você chegar a esse ponto, você leva um tempo. Até hoje, eu costumo fazer, tem o quê? Formei em 2015, né? A gente saiu com 8 anos de formado. No nono ano trabalhando, né? Como neurocirurgião. Então, assim, até hoje a gente ainda vê, tem que fazer de tudo, mas a gente vai realmente se especializando ao longo do tempo. Se perguntou o que eu não gosto da área, né? O que a gente evita.
Eu acho que isso é muito pessoal. Tipo, tem coisas que eu não gosto que outros colegas amam e se dedicam a isso. Tipo, eu particularmente, eu não trabalho com pediatria. Tem colegas que são apaixonados por neuropediatria. Eu evito, tipo, processo degenerativo de coluna, tipo, instrumentação, passar parafuso. E tem colegas que amam isso. Na verdade, a neurocirurgia, hoje, se você quiser entrar mais rápido no mercado de trabalho, entrar mais rápido no mercado particular, o mercado de consultório, o caminho mais fácil provavelmente vai ser pela coluna, que é o que tem Entendi. mais mercado, que tem mais demanda, entendeu? Então, Tem coluna, digamos assim, né? muito procedimento de dor também, entendeu? De bloqueio facetário, infiltração para aliviar dor crônica, entendeu? Tem muita área nesse sentido. Então, a área de coluna e de dor, talvez são as áreas da neurocirurgia que tem maior prevalência aí, de forma Eu geral. acho que tem mais fácil de absorver o mercado, Entendi. provavelmente. Do mercado privado aí, né? Isso. E porque assim, a gente vê que a neurocirurgia, por exemplo, vamos dar um exemplo, vou fazer neurocirurgia, mas eu não vou conseguir, por exemplo, ir para uma cidade, dificilmente eu vou conseguir ir para uma cidade ali de 20 mil habitantes, operar, né? Que eu vou precisar de um hospital, que vai ter que ter material, um Sim. custo caro, plano de saúde e tal. Isso é um limitante, né? Isso é um grande limitante. Tanto é que, tipo, a gente vê no sistema público, aqui na minha realidade, né? Fortaleza, Ceará. A gente tem uma quantidade enorme de paciente, uma quantidade boa de profissional, agora uma quantidade pequena de leitos com essa estrutura para operar, entendeu? Eu acho que assim, se a gente tivesse mais estrutura hospitalar, provavelmente a gente conseguiria absorver um mercado muito maior do que é absorvido hoje em dia, mercado profissional. E realmente, como você disse, é um limitante. No sul, sudeste do país, é bem mais difundido, né? Em Minas Gerais, a gente vê cidades com 60 mil habitantes que tem um hospital de neurocirurgia. São Paulo, mesma coisa. Então, é uma limitação, mas, mais uma vez, na parte de coluna e dor, né? Se você for resolver as coisas mais simples, cotidianas dessa área, você consegue fazer em hospitais com uma complexidade menor, entendeu? E às vezes até bloqueio no consultório hoje em dia, né? Você Sim, sim. estruturado ali, você consegue aí fazer muita coisa. Isso Sim. também, por exemplo, na minha área, eu vejo outros colegas também de coisas complexas, por exemplo, hemodinâmica, às vezes fazer procedimentos que, por exemplo, Fortaleza tem uma limitação ali de hospital, né? Uma cidade com 3 milhões de habitantes, mas não tem grandes hospitais, assim, né? Diferente de Sim. Recife, São Paulo, que é um país e Mas tem se uma... você comparar a cidade de Fortaleza com a cidade de Belo Horizonte, eu acho que o número populacional é muito semelhante. Se você comparar a rede hospitalar, é absurdamente diferente, entendeu? Então é uma coisa para você observar também, se você fizer a especialidade, você vê onde que você vai ficar, assim, às vezes, né? Até você ver especialidade, mercado e tudo, mas como você falou, na neurocirurgia também dá para fazer muita coisa ambulatorial hoje, o que a gente tem, né? E Lucas, como é que você vê de perspectiva de mercado aí, cara? A gente vê que cada vez mais a tecnologia está entrando, né? Então a gente vê a robótica que está muito mais ali na região pélvica, na urologia, procedimentos minimamente invasivos aí de forma geral. A gente vê procedimento endovascular também na neurocirurgia, né? Entrando. E como é que você vê essa perspectiva aí da neurocirurgia? Você acha que tem uma tendência a diminuir ou não? Ou entrar junto todo mundo? Como é que você vê a perspectiva de futuro aí, de otimismo? Cara, eu acho que é uma área que cresce muito, né? Muito mesmo. Eu acho que em todos os setores da neurocirurgia a gente vê uma grande entrada de tecnologia. É, Na parte de vascular, como você falou, a endovascular cresce demais mesmo. Tecnologia com catéter, tecnologia com mola, com stent, cresce muito. Então, assim, é uma área que tem resolvido cada vez mais. Assim, o Brasil sempre tem algum atraso em receber essa tecnologia, mas a gente vê que vem progredindo, entendeu? Na parte de oncologia cresce, melhores microscópios, microscópio com filtros, com fluoresceína, com outros materiais para a gente diferenciar tumor intraoperatório, navegação, formas de mapeamento, como eu falei, fazer
cirurgia com o paciente acordado, ou então, quando o paciente não pode fazer isso, monitorização intraoperatória para preservar funções motoras mais finas. Então, assim, é uma coisa que também demora mais para chegar aqui, mas que a gente vê, a gente já consegue fazer isso no SUS. O próprio Hospital Geral de Fortaleza ele já tem microscópios assim, de ponto, que a gente consegue fazer muita coisa, entendeu? A parte de funcional, né, estimulador cerebral profundo para Parkinson, por exemplo, ou então para outros distúrbios de movimento, que é uma coisa que demorou a chegar bem mais no Brasil que em outros países, mas que chegou. A gente já vê isso frequentemente, até em Fortaleza já se faz com regularidade, mas assim no SUS ainda é difícil, né? Mas que provavelmente vai melhorar. Eu acho que assim, acho que são áreas que tendem a crescer e eu acho que sempre vai ter oportunidade de crescer e desenvolver tudo isso aqui. De Assim, chega com mercado. mas a gente vai crescendo. Legal. E, cara, aquela velha pergunta aí, se você tivesse a oportunidade de escolher a especialidade de tudo de novo, você escolheria neurocirurgia? Eu lembro que quando eu fui escolher vascular, eu perguntei para muita gente. E eu tive respostas de colegas que falaram, cara, eu não fazia vascular de novo. Outros falaram, cara, eu não tinha feito nem medicina. E outros falaram, não, faria vascular assim. Eu falo que a insatisfação com a especialidade, como você falou aí do que não gostar, né, é muito pessoal, às vezes, de cada um. E realidade é multifatorial, né? Como é que você vê isso? E se você faria de novo neurocirurgia? Cara, eu faria de novo, mas eu acho que você tem que entrar na especialidade bastante ciente do que você está fazendo, sabe? Eu entrei na faculdade em 2003. Pra você ter ideia, em 2005 eu comecei a acompanhar neurocirurgião. Tinham três neurocirurgiões que eu acompanhava regularmente. E eu acompanhei até, tipo, eu acho que eu parei de acompanhar no meu segundo semestre do internato, que aí eu parei para me dedicar às provas de residência. Mas durante todo esse tempo, assim, consolidou minha vontade pela especialidade. Eu já vi vários colegas frustrados com a área, tá certo? Então, assim, eu acho que você tem que ter certeza, eu acho que não é uma... Eu hoje coordeno o programa de residência do HGF, né? Então, assim, eu vejo que tem gente que entra verde e nos últimos anos a gente teve um número relativamente alto de desistência, que deixa o programa, assim, um caos completo. E esses que desistiram foram pessoas que, tipo, teve um colega que queria fazer anestesiologia, na última hora mudou, aí desistiu. Teve um colega que queria fazer cardio e cirurgia cardíaca e depois mudou de última hora para neurocirurgia. Tinha um colega que queria fazer neurologia, aí mudou para neurocirurgia de última hora, depois desistiu, fez neurologia, desistiu e está fazendo anestésio. Então, assim, são pessoas que entram muito verde, eu acho. Às vezes elas não vivenciaram a neurocirurgia. Eu acho que a neurocirurgia, para você escolher, seria interessante você ter acompanhado antes. Porque é uma especialidade trabalhosa, uma especialidade desgastante. A gente pega muito paciente grave, pega muito paciente crônico. São doenças, muitas vezes, desgastantes mesmo, não? Então, acho que é bom ter bastante ciência de onde você está entrando. Eu sou entusiasta, eu gosto muito da neurocirurgia, eu faria novamente, mas, como eu te disse, eu acho que tem que entrar com bastante cuidado aí. Cara, isso é legal, que eu acho que essas decisões que a gente tem na vida e na medicina, né? Vem da palavra que até a gente fala que mederia em medicina é escolher os melhores caminhos. E Hum. os melhores caminhos, quando a gente dá para um paciente, a gente tem que ser baseado, né? Em evidências e tal. E quando a gente acha que é na escolha da medicina, a gente também tem que se basear em evidência. Eu acho que evidência pode ser a experiência, como você falou aí, de você vivenciar a experiência, você tomar uma decisão da melhor forma possível. Apesar que isso não é uma garantia, né? Mas que é uma forma de você, digamos assim, diminuir esse risco aí, esse viés aí, né? Que você fica, que... E você colocar no papel, eu fiz isso na época, eu coloquei os prós e contras, acho que toda especialidade tem isso, e você colocar e Uhum. você seguir aí. Com certeza, concordo. Cara, Lucas, obrigado. Aí eu acho que a gente falou um papo legal, a gente falou um pouco de mercado, um pouco da residência. A gente sabe aí que algumas residências cirúrgicas, como neurocirurgia, não é uma residência fácil, é uma residência pesada aí, são
6 anos de pé grande. Outras São, especialidades também são assim, né? é, são 5 anos, mas realmente a gente termina fazendo. É muito comum você fazer mais um ano de subespecialização, sabe? Tipo, você termina e faz um ano de oncologia, faz um ano de coluna, um ano de vascular, ou então até você vai mudar para vai acrescentar endovascular, são 2 anos, né? Então, realmente é muito comum você fazer os 5 anos e fazer. Tanto é que é muita. Você vê na prática que muita gente acha que é mais que 5 anos mesmo, porque é meio que já uma rotina, né? Você fazer uma sub. E no geral, a vida do cirurgião, quando ele acaba fazendo residência, porque ele sempre vai estar ali acompanhando alguém, acompanhando algum grupo ali, né? Indiretamente, Uhum. sempre ele está continuando ali, como se fosse uma residência. Cara, Sim. a gente fez até um meme uma vez que os neurocirurgiões não são gente boa, o Lucas é gente boa pra caralho. Tem muita Obrigado. gente boa aí. Eu lembro quando eu ia passar os casos aí da vascular, eu ficava, rapaz, o Tostelli é um cara muito poucas palavras, mas ele também é gente boa que só. Mas, como a gente falou, é uma residência desgastante, tem outras residências que também são, mas acho que tem que, como o Lucas falou, acho que tem que conhecer a vivência aí o máximo possível para você tentar tomar essa decisão aí, ter um menor erro possível de mudar de especialidade, enfim. Mas se mudar, acho que nunca é tarde para recomeçar também, mas que evita um dano nos serviços também. Aham, com certeza. Mas é isso aí. Valeu, Lucas. Obrigado aí, cara. Valeu.